Amém? Bom dia, a paz de Jesus. Se você quiser se sentar, pode ficar à vontade. Os irmãos que estão lá atrás, aqui na frente, nós ainda temos alguns lugares. Se você tem um lugar aí do seu lado vazio, ergue a mão rapidinho, só para a gente sinalizar para os irmãos que estão em pé. Aqui na frente temos bastante cadeiras ainda, fiquem à vontade. Como o Ademir me apresentou, eu me chamo Bárbara, faço parte do grupo de adultos Javé Chamá, da Paróquia Imaculada Conceição, ali meu povo. Estou à frente esse ano, por graça de Deus, do Ministério de Pregação na Arquidiocese. Uhul! Participo do movimento da Renovação Carismática Católica há 15 anos e para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã e nesse dia formativo para nós estudarmos mais um pouquinho do livro do Apocalipse, continuando então a estudar as cartas às igrejas. Venho falar de mais duas igrejas para vocês, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Antes então da moção da igreja de Laodiceia, essas duas igrejas para estudar. Como já foi dito, o estudo do livro do Apocalipse e das cartas à igreja precisam trazer a nós, como o Ademir citou, esperança. A palavra Apocalipse, ela é então dividida em dois radicais. Calipse quer dizer escondido e apo quer dizer colocar diante de ou pôr para fora. Apocalipse quer dizer então colocar para fora aquilo que está oculto, que está escondido. Vejam, Apocalipse é uma revelação, porque ele coloca para fora algo que já existe, algo que já é certo, algo que apenas precisa ser mostrado, revelado. Irmãos, o que o Senhor quer fazer para nós nessa manhã, e eu peço que você tome posse, é revelar mais uma vez a salvação dele para cada um de nós. Porque a salvação, ela já existe. O Senhor já morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então, nessa manhã, nesse dia de formação, o Senhor quer revelar-se, quer mostrar-se novamente, para que juntos nós tomemos posse dessa salvação, retornemos, voltemos. E as cartas das 7 igrejas, então, elas vão nos cutucando em diversas áreas, de diversas maneiras, com diversos problemas. E em cada igreja que nós estudamos, então, nós vamos entendendo um pouco mais daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser transformado. Quero que você abra comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1. Apocalipse 3, 1. Eu sei que está bastante calor, eu sei que tem gente retornando agora, mas nesse instante, enquanto eu leio a palavra de Deus, não sou eu quem falo, mas é o próprio Cristo quem vai falar a cada um de nós. Por isso, com toda a misericórdia, peço o silêncio, para que a gente entenda com ouvidos bem abertos o que o Espírito quer dizer a nós, sua igreja. Apocalipse 3, no versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa, arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Andarão comigo, vestidas de branco, porque o merecem.
O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Irmãos, a igreja de Sardes, ela era localizada historicamente numa região onde havia muitas muralhas. E naturalmente, nas perseguições, nas lutas, eles eram privilegiados, porque era difícil, aquele local com cadeias de montanhas, onde eles estavam, era difícil o acesso. O povo de Sardes, da cidade de Sardes, eles, por si só, achavam que seriam impenetráveis. Além disso, dessas cadeias de montanhas, eles construíram várias muralhas ao redor da cidade de Sardes. E eles diziam que as suas muralhas, elas eram intransponíveis. Ou seja, que ninguém, em nenhum momento, de nenhuma forma, conseguiria atacar aquela cidade. Pois bem, caído pela arrogância, caído pela autossuficiência, Sardes foi atacado inúmeras vezes. E, historicamente falando, todas as vezes que Sardes foi atacado pelos perseguidores, eles sucumbiram porque eles não vigilavam. Eles diziam: tá tudo bem, a gente está super protegido aqui, nós temos ótimas muralhas, ninguém vai conseguir adentrar o nosso lugar. E uma das vezes em que eles foram atacados, eles reconstruíram então a cidade, e no centro da cidade havia um templo dedicado à deusa Cibele. A deusa Cibele era a deusa mãe de todos os deuses, a deusa da vida e a deusa da morte. É ela quem criava e era ela quem destruía. O povo de Sardes, da cidade de Sardes, era assim. Se achavam, estava tudo bem para eles, estava tudo ótimo. E então, olhando à luz da visão apocalíptica, como a Ademir já citou, nós estudamos, se você está anotando, isso é uma maneira ótima de você entender todas as cartas do livro do Apocalipse. Nós estudamos elas em 7 pontos. Primeiro, a descrição de quem envia a mensagem. Em todas as cartas, Deus sempre se mostra: eu sou Deus assim, eu faço isso, eu tenho a chave, eu estou ao lado. Deus sempre se mostra primeiro. Depois, no Apocalipse, é sempre apresentado uma situação em que a igreja se encontra. Conheço as tuas obras, eu sei que... Em todas as cartas isso aparece. Depois, um aspecto positivo, um aspecto negativo dessa igreja, uma ordem de conversão: convertei-vos, mudai de vida. Uma ameaça aos desobedientes e uma promessa para aqueles que perseveraram. Quando nós olhamos então para quem envia a mensagem à igreja de Sardes, diz assim: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que quer dizer isso, os 7 Espíritos, as 7 estrelas? Quer dizer que Deus, que está falando com Sardes, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe. Se Sardes então parece como igreja, não mais como cidade, impenetrável, autossuficiente, o Senhor, que tem os 7 Espíritos, que tudo vê e tudo sabe, conhece o coração de cada um dos fiéis daquela igreja. Então não adianta mentir, não adianta se esconder, não adianta aparentar o que não se é, porque Deus sabe, Ele conhece. E é esse Deus que tudo conhece em Sardes que fala então àquela comunidade. E aí ele diz assim: conheço a tua conduta, tem fama de estar vivo, mas você está morto. Irmãos, transpassão dos nossos grupos de oração. Vamos pensar individualmente na nossa espiritualidade. Quantas e quantas vezes nós vivemos num ativismo dentro da igreja, e não só dentro da renovação carismática católica, não.
Fazemos, desempenhamos, nos preocupamos em organizar, em estar à frente, mas espiritualmente estamos como o povo de Sardes, apáticos, impenetráveis. Quantas vezes o Espírito que está à nossa porta batendo, insiste em nós, para que nós tenhamos um momento de comunhão com Cristo. E, à vista dos outros, nós parecemos muito vivos. Talvez nós, os nossos grupos de oração, talvez vivemos uma mentira com relação a como anda a nossa família, a nossa fé, a nossa vida espiritual. Mas o Senhor, que tem os 7 Espíritos, que tudo vê, que tudo sabe e conhece o interior do nosso coração, sabe que nós estamos mortos. Sardes é a igreja mais antiga das 7 igrejas. É possivelmente a igreja a quem foi primeiro pregado o evangelho e por João, diretamente. Das 7 igrejas, ela era a mais velha. Se nós pensarmos então em maturidade, irmãos, com certeza, espiritualmente ela deveria ser o que? A mais madura? Há tanto tempo eu conheço o Senhor. Há tanto tempo foi me pregado a palavra de Deus. Olha como eu sou bom. Olha como eu não preciso mais buscar formações. Olha como eu não preciso mais me atualizar. Eu já sei bastante. Eu já entendo bastante. Mas Deus que tudo sabe, olha para nós e até parece que você está vivo. De quem olha de fora. Mas dentro do teu interior, eu sei quão morto você está. E ouso dizer, irmãos, que alguns de nós estamos tão mortos que até fedendo nós já estamos. Há tanto tempo estamos mortos com o Senhor. Há tanto tempo a nossa vida de oração tem sido fria, uma podridão. Temos dado o resto ao Senhor. Continuando então, o Senhor após apresentar a situação da igreja, ele sempre diz um aspecto positivo. Notem bem, na igreja de Sardes, nenhum aspecto positivo é falado. Das 7 igrejas, essa é a única, a mais velha, a mais madura, a que teria que estar mais à frente com o Senhor, a mais apaixonada, porque há muito tempo tinha conhecido o Cristo, é a única que não recebe nenhum elogio. O Senhor só faz críticas à igreja de Sardes. E ele diz assim, nessa exortação: sabendo quem vocês são, sabendo como vocês estão, é bom vocês se mexerem, né? É bom vocês fazerem alguma coisa para mudar. Lá em João, na primeira carta ao João, diz assim, no capítulo 5, versículo 12: quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Como Sardes estava? Viva ou morta? Morta. Por que Sardes estava morta, irmãos? Porque ela não possuía o Cristo. Não possuía o Cristo. Trabalhava para o Cristo, andava com o Cristo, pregava em nome de Cristo, mas não o possuía. Não estava interiormente no coração daquelas pessoas a verdade, a vida. Eles tinham perdido o essencial, que é o próprio Jesus. Quantas vezes nós perdemos Jesus no caminho? Pegamos os microfones para pregar, para formar, para animar. Saímos em missão, na intercessão, em qualquer outro ministério. E fazemos as coisas de maneira mecanizada. Agora tem que ser assim, agora a gente para, agora a gente reza em línguas, agora a gente faz isso. Tudo mecanizado. É assim ou não é, irmãos? E quantas vezes você entra e sai do seu grupo de oração sem ter se encontrado pessoalmente com Jesus? Quantas? Quantas vezes? Quantas são as vezes que nós nos reclinamos diante do sacrário e dizemos, agora eu vou tentar rezar. E nós sucumbimos com todo o peso das preocupações, das divergências, porque nós nos esquecemos como nos encontrar com Jesus. Olha que coisa maluca. Estamos lá, mas não estamos.
Desaprendemos o essencial do amor enamorado por Cristo. Irmãos, nós somos também o povo de Sardes, um povo que está completando 50 anos de história aqui. Temos caminhado com o Senhor e estamos entrando na nossa maturidade espiritual. Será que estamos mortos? Será que o Senhor olha para a Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina e fala: olha que bonitinhos, eles até parecem vivos. Olha que gracinha eles cantando. Olha, mas é uma belezinha eles pregando. Mas eu sei que por dentro tem podridão. Por dentro tem mau cheiro. Por dentro, a mim não existe. Sardes queria a fama. Queria ser a cidade famosa. Queria ser destaque. Por isso se esforçava para aparentar. Mas esquecia do fundamental, que é ser de Deus, não apenas estar com Ele. Continuando então, o Senhor dá uma ordem de conversão a Sardes e diz assim: lembra-te de como recebestes a doutrina, observa, arrepende-te. Irmãos, como a doutrina chegou em Sardes? Pelo evangelho que estava sendo pregado. Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina, é tempo de voltar à palavra de Deus, da lectio divina, da escuta profética do Senhor. Essa é a ordem de conversão para nós. Não é só abrir a Bíblia e faço uma exortação a todos os pregadores, com todo o Senhor me dá. Não é só meia horinha antes escolher uma palavra e ir lá falar alguma coisa para o povo, não. O povo precisa de alimento sólido e somos nós que temos que dar isso para eles. Mas se nós não estamos estudando a palavra, se não estamos vivendo a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Cadê o povo que andava com a Bíblia debaixo do braço, irmãos? Cadê? Cadê o povo que mudou a história da arquidiocese por ser reconhecido, por serem adoradores da palavra de Deus? É isso que Deus fala a Sardes. Volta à palavra, arrepende-te. Lá no Salmo 106 diz assim: enviou sua palavra para curá-los e arrancá-los da morte. Quem é que poderia tirar Sardes da morte? A palavra de Deus. Quem pode tirar eu e você da morte? A palavra, o verbo, o Cristo. É só Jesus que salva, irmãos. Só. Nós aqui nada salvamos. Quando nós chegarmos no céu, Deus não vai perguntar quantas pregações você fez, nem quantos grupos de oração você animou. Deus vai perguntar a sua intimidade com Ele. É isso que salva, é isso que liberta, é isso que traz a vida nova. E foi essa então a ordem que o Senhor deu a Sardes. E aí então o Senhor faz uma ameaça, por não fazer nenhum elogio, dizendo assim: caso não vigieis, ou seja, se vocês não acordar, povo, eu vou vir como um ladrão, sem que saibas que hora venho, e vou te surpreender. Essa vigilância que o Senhor pede é uma vigilância sobre nós mesmos, sobre a minha vida, para que a minha vida não esteja morta, sobre as minhas atitudes, sobre a minha espiritualidade com Deus. Não é do irmão, não. Não é do fulano do meu grupo de oração, não é do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, não. É pessoal. O que o Senhor queria para Sardes era um encontro pessoal com a palavra de Deus. E aí Ele faz uma promessa, então, aos obedientes. E Deus é muito claro e muito lindo na promessa que Ele faz. Porque lá também havia um povo, mesmo que pequeno, que estava tentando em Sardes. Minúsculo, mas havia. E o Senhor disse assim, então, para aquele povo: se eles vigiassem, se eles obedecessem. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Irmãos, o que significa a cor branca na Bíblia? Pureza. Eu quero atualizar essa palavra para você. Ela é muito mais do que pureza. Alguns biblistas escrevem que a cor branca, além de pureza, ela significa alegria e poder.
O povo de Sardes queria poder, não queria? Não queria se aparecer, não queria aparentar vivo. O poder, irmãos, é só Jesus quem dá. Quando Ele troca as nossas vestes, quando Ele nos tira do pecado e coloca vestes brancas em nós, é só Jesus que é capaz de dar o poder que esse povo queria. E o poder maior é poder entrar no reino de Deus. Era isso que Sardes precisava entender. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E aí ele continua assim: e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Que promessa maravilhosa. Eu jamais, aquele que é Deus, aquele que não mente, jamais apagará o nosso nome do livro da vida. Nos dará vestes novas. E não apenas vestes novas, mas vestes brancas, poderosas. E a gente sabe que trocar veste é ser transformado por Deus, transfigurado por Deus. Olha a promessa que o Senhor dava a Sardes. Um povo que já o conhecia há muito tempo. Promessa de vitória a nós, irmãos. O que será que precisa mudar no nosso interior? Será que somos Sardes também? Você sabe o que significa a palavra Sardes? Próspero. Sardes era um povo próspero. Nós somos também um povo próspero. Mas se a gente não cuidar, vamos parecer prósperos, mas não vamos estar de verdade vivos, assim como eles não estavam. Contrapondo a igreja de Sardes, a igreja mais antiga, nós temos então Filadélfia, a igreja mais nova de igrejas apontadas no Apocalipse. E eu quero que você abra comigo então, volte lá no Apocalipse 3, mas agora no versículo 7. Apocalipse 3, continuação ali no versículo 7. E diz assim: mensagem a Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar da tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Como eu disse então, a igreja de Filadélfia era a mais nova das igrejas. Na cidade de Filadélfia, então, ela ficava edificada num vale que era muito fértil. Lá tudo crescia, tudo que se plantasse ia dar certo em Filadélfia. O deus pagão honrado naquela cidade era Dionísio, o deus do vinho, o deus da fertilidade. Filadélfia por si só, como cidade, então, era uma cidade fértil. Acompanhando aquele esquema que eu disse para vocês de como estudarmos o Apocalipse, quando nós olhamos quem envia a mensagem, como Deus se apresenta ao povo de Filadélfia, ele diz assim: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. O que isso quer dizer? A chave de Davi. Deus é o único que tem acesso aos tesouros do rei. Deus é o único que tem acesso aos tesouros do Pai. Então ele chega e se mostra como o mediador absoluto que é entre o povo de Filadélfia
e Deus Pai. Então é esse Deus que se revela a Filadélfia. E aí ele apresenta a situação, como estava a igreja de Filadélfia. E ele diz assim, olha, conheço a tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Irmãos, nessa região da Ásia, onde Filadélfia ficava, era uma região que era trajeto para que várias pessoas passassem. A cidade de Filadélfia era conhecida como a Porta do Oriente. É por isso que Deus se remete ao povo da igreja de Filadélfia, porque ele diz assim, olha, eu coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. É uma porta humana que eles pensavam que era, não é? Porque ela era a porta do ocidente, todo mundo passava. E Deus atualiza a porta que já existia em Filadélfia, dizendo, além dessa porta humana, que passa todo mundo aqui nesse caminho entre as cidades, eu ponho diante de ti uma porta espiritual. Todo mundo que entrar, eu vou deixar. Quem quiser que eu pare, eu vou parar. Deus vai permitir, irmãos, toma posse disso agora para o teu grupo de oração, porque nesse instante o Senhor coloca uma porta aberta em cada grupo de oração dessa arquidiocese, e é Ele que tem a chave de Davi, que pode fazer as pessoas entrarem ou saírem. É Deus que pode. O nosso grupo de oração precisa ser um celeiro para receber as pessoas, para acolher as pessoas. É tempo de abrir grupo de oração e não de fechar grupo de oração. Eis que a porta está aberta diante de nós. Filadélfia aproveitar a oportunidade. Todo mundo que passava lá, o povo da igreja de Filadélfia soube. Eles davam um jeito de evangelizar esse povo. E nós? O nosso grupo de oração tem sido uma porta aberta? Todo mundo que está entrando ali, nós estamos dando um jeitinho de evangelizar? Ou a pessoa entra e sai, ela não recebeu um oi, não recebeu um seja bem-vindo, não foi acolhido, escutou a palavra de qualquer jeito, na animação ficou deslocado. Irmãos, eis a porta aberta. Está na hora de eu e você fazermos a nossa parte. Continuando então, essa igreja também, ao contrário de Sardes, que não recebeu nenhuma crítica, não recebeu nenhum elogio, Filadélfia não recebe nenhuma crítica. A mais nova não foi criticada, só elogiada. A mais velha só foi criticada, não foi elogiada. E ele diz assim, então, primeiro, eu vou fazer tudo isso acontecer, eu vou mostrar para todo mundo quem eu sou aqui em Filadélfia, porque eu te amo. Meu Deus, como eu quero que a renovação carismática católica dessa cidade seja Filadélfia. Filadélfia era a igreja amada. Claro que Deus ama a todos, a todas as igrejas apresentadas. Mas ali, em Filadélfia, foi o único versículo que Jesus disse assim, vou fazer tudo isso para mostrar que eu te amo. Para mostrar de verdade que eu te amo. E Deus continua. Visto que guardastes minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro para colocar à prova os habitantes da terra. Por que Filadélfia era a igreja amada de Deus? Porque ela guardou a doutrina. Porque ela guardou a palavra, porque ela perseverou, porque ela era grande, porque ela era volumosa, porque ela era muito bonita? Não, porque ela era pequena, porque ela era humilde, mas ela sabia aonde ela estava enraizada, que era em Jesus Cristo. Filadélfia era a igreja amada, porque foi perseguida e perseverou, não esmoreceu. Irmãos, Santa Teresa diz, né? Senhor, agora eu entendo porque tem tão poucos amigos. Porque você prova tanto as pessoas. Quem vai querer ser teu amigo? A sua vida é uma provação? Você passa por provas, passa por dificuldades? Que bom, irmãos. Isso é sinônimo que Deus nos ama em profundidade.
Assim como o ouro, assim como a prata, que precisam ser provados no fogo. Nós aqui, enquanto Filadélfia, passamos essa vida para sofrer não à toa, um sofrimento redentor, que nos leve a alcançar o Cristo na vida eterna. Assim, irmãos, nós somos o povo amado de Deus, perseverante, fiel, aquele que não larga a cruz. Está desmoronando o mundo, mas eu sei que Deus está dentro de mim. Eu sei a palavra que eu recebi. Eu sei a fé que me foi dada. A fé que me foi transmitida, eu sei. Por isso eu não esmoreço. Durante toda a história de salvação, vamos olhar o Antigo Testamento. Deus sempre provou o povo para dar a vitória. Irmãos, a vitória é nossa. Somos ou não somos um povo provado? Então a vitória é nossa, irmãos. É só perseverar, é só continuar. E aí então, Deus dá continuidade, Ele não dá nenhuma ordem de conversão, não faz nenhuma crítica a Filadélfia, mas Ele faz ainda uma promessa aos que obedecem. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Não foi à toa que Deus disse para o povo da igreja de Filadélfia que a promessa era o nome numa coluna eterna. Na cidade de Filadélfia, havia então o templo do deus Dionísio. E as pessoas que se destacassem em oblação e adoração ao deus Dionísio, que era o deus fértil do vinho, elas tinham o seu nome escrito na coluna do templo, para mostrar, olha como aquela pessoa é boa. Inclusive, eles acrescentavam mais colunas ao templo, cada vez que as colunas se enchiam de nomes de pessoas, para destacar aqueles que estavam venerando aquele falso deus. Deus então, de novo, transforma o templo. Eu não vou colocar o seu nome, se você perseverar, se você insistir, num templo falso. Num pilar, numa pilastra de um templo falso, não. Eu vou colocar o seu nome no templo da vida. É por isso que Deus faz essa promessa. Deus promete uma edificação para Filadélfia que durará para sempre, eternamente. Porque o templo do Deus Dionísio ia passar. Mas o templo do Deus vivo e verdadeiro, esse nunca passa. Essa era a promessa para o povo de Filadélfia. Irmãos, duas igrejas tão diferentes entre si. Você sabe o que significa Filadélfia? Filadélfia quer dizer amor fraternal. Por que a igreja de Filadélfia perseverou? Porque ela sabia quem era o Cristo, sentia-se amada por Cristo e vivia na fraternidade. Olha a receita para que nós perseveremos e alcancemos então o nosso nome escrito na pilastra do templo da vida, na coluna eterna. Saber quem é o Cristo, viver o Cristo e amar a todos num amor fraternal. Viver esse amor não isolado lá dentro do meu mundinho, mas em comunidade. Filadélfia soube amar na totalidade. O Pai que me ama, eu que amo o Pai, e por isso também amo aos irmãos. Sardes não soube. Não soube repartir, não soube dividir, era autossuficiente. Por isso, parecia viva, mas estava morta. Para finalizar, quero ler um trecho do livro de Romanos. Talvez você saiba, mas nós vamos orar então com essa palavra agora, com essa mensagem final que Deus tem para nós. Diz assim, lá no capítulo 5, no versículo 3. Nós nos gloriamos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Irmãos, a esperança não decepciona,
Porque o Espírito de Deus foi nos dado por amor. Porque Deus nos ama. O que nós precisamos fazer para sair de um estado de Sardes e passarmos então a uma igreja perfeita? Que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja que não errou. Amar-se e sentir-se amado por Deus. O povo de Sardes não sentia mais o amor de Deus, não vivia mais o amor de Deus. Essa é a diferença entre as igrejas, o amor. Uma soube amar na totalidade, a outra estava morta por dentro. Há quanto tempo você não recebe, não sente de maneira física, palpável, o amor de Deus dentro do teu coração? Aquele amor de verdade, aquele amor que a gente escutava agora há pouco do início, de quando eu senti Deus pela primeira vez, que me fazia chacoalhar interiormente. É esse amor que Deus quer derramar por cada um de nós. Deus me ama assim. Eu preciso sentir para viver em comunidade, irmãos. Para vivermos não só como renovação, para vivermos como igreja católica, apostólica, romana. Deus quer derramar o seu amor por cada um de nós. Por isso eu quero te pedir para ficar em pé e nós vamos rezar então. Pedindo para que esse Espírito Santo, esse Espírito de amor, possa nos batizar mais uma vez. Feche os seus olhos. Se no teu coração você sente que é Sardes hoje, que você está morto, peça ao Senhor: ressuscita-me, Senhor. Ressuscita o meu interior, a minha espiritualidade, a minha vida. E se nós somos Filadélfia, se você sente já que o seu coração tem sentido o amor de Deus, peça mais. Nós experimentamos a infinitude do amor de Deus de maneira finita. A cada dia podemos mais, a cada dia podemos mais. Senhor, nós mais. O teu povo está aqui reunido, Senhor. A tua igreja, a Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina, clama o teu amor, Senhor. Nós queremos nos sentir amados. Nós não queremos mais padecer nos nossos erros, na nossa morte interior. Mas ama-nos, Senhor, nessa manhã. Derrama o teu Espírito sobre nós, Jesus, e faz a vida penetrar novamente no nosso coração, em cada parte, Senhor, do nosso ser, que nós te sintamos, Senhor, que seja diferente, que seja novo, que seja profundo, Senhor, e nos provoque a conversão sincera, o arrependimento sincero e o desejo, Jesus, de ser cada dia e cada vez mais todos teus, Senhor. Vem, Espírito de Deus, e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. Afirma isso cantando conosco. Vem, Espírito de Deus, e confirme no meu coração que eu sou amado, sou filho amado, que amado eu sou. É bom, Senhor, saber que sou do que saber, desejo ver. Vem, Espírito de amor,
Fala isso para o seu plano. Confirme no meu coração. E confirme no meu coração. Eu sou amado. Eu sou amada. Filha amada. Filho amado de Deus. Amado eu sou. É bom, Senhor, saber. É bom, Senhor, saber que sou amado. Tudo que nós ouvimos, irmãos, é bom saber. Mais do que saber, desejo ver. Rendidos com os braços ao Senhor. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado feito para amar. Eu quero ouvir você proclamando isso. É bom, Senhor, saber que eu sou amado. Saber que sou Bem mais do que saber. Desejo crer. Então peça, vem Espírito, me convença. Me convença. O quê? um filho amado feito para amar. Convença-nos, Espírito Santo de Deus. Sela este momento. Finaliza conosco, Senhor. Pode aplaudir então, porque agora você toma posse disso. Sou filho amado. Diga, eu sou filha. Eu sou essa igreja amada de Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.